Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao dia 16 no topo da montanha com Cristo. Ontem foi muito massa. Vocês viram a live que teve de tarde? Que live foi aquela, gente? É muito boa. Hoje é o paraíso reencontrado, tá? Hoje vai ser bem legal. E amanhã é o cumprimento do caminho de Jesus. Amanhã ele começa a dar vislumbres da nossa missão, tá? Então hoje a gente vai reencontrar o paraíso. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês sobre a questão do perdão. Eu quero saber se algum de vocês ainda tem coisas que não perdoou, que precisa perdoar. Se vocês têm alguma dificuldade em relação a perdão. Vocês conseguem me falar? Ou se tá tudo de boa, se vocês conseguem perdoar de boa. Se tem alguém que não tá conseguindo perdoar. Eu preciso saber essa questão do perdão, se tem dificuldade com isso ou não. Ontem foi difícil sair da culpa. Cláudia. E da autorresponsabilidade, né? Porque é isso que o caminho nos mostra, né? Nós estamos fazendo o que aqui? Qual dos mistérios? O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos indo para o primeiro mistério. O mistério que eu conheço é o primeiro mistério. São vários mistérios da fé. O mistério que eu conheço é de onde veio Jesus Cristo. Ele diz, eu vim do primeiro mistério, que é o 24º mistério. E é esse mistério que eu tô trazendo para vocês. O perdão comigo mesmo. Eu tenho algo para perdoar. Estou conseguindo sim, tá vindo e vou fazendo. Bom dia, gente. Tá, eu vou fazer uma live só sobre perdão. Eu não sei se vai dar para fazer hoje. Vamos ver como é que vai o dia. Se não der para fazer hoje, eu vou organizar um tempinho. Eu vou avisar nos stories para vocês se eu conseguir fazer no fim de semana. Senão a gente faz segunda-feira, tá? Terça é feriado, né? O perdão está acontecendo aqui sim, Camila. Sempre tive facilidade, mas esse foi pesado, a Sil. Bom dia, sim, perdoa, Sumara. Sumara já tá prontinha. Só ceder. Karina também. A gente vai começar, depois a gente vai entender um pouco mais sobre perdão, que todo perdão é auto-perdão. Porque todos que estão nas nossas relações somos nós mesmos. E, inclusive, há situações, desde que a gente nasceu, né? Tem gente que diz que... Eu vejo alguns estudos espíritas, né? Nesses cursos que eu faço, que eles dizem que nem sempre a família escolhe, o filho escolhe a família. Ele é atraído, às vezes, por vibração, né? Eu já não entendo dessa forma, tá? Eu acho que não existe isso. Eu tenho certeza que os espíritos que falaram com Kardec nos livros dos espíritos sabem do que estão falando, mas também sei que eles não sabem de tudo, né? Sabem muito, mas não de tudo. Quem sabe de tudo? O Cristo sabe. Nosso mestre sabe, ele conhece todos os mistérios e ele nos está cedendo o conhecimento de um mistério. Por isso que eu digo que nós fomos chamados por ele. Ele chama a todos, sim, ele chama a todos. Mas da mesma forma que ele tinha aqueles mais próximos, os apóstolos, para os quais ele revelou os mistérios, esse mistério, que é o primeiro mistério, ele foi revelado a mim, que é o 24º mistério, que é a consciência de Deus. Sendo essa consciência revelada a mim, eu sou autorizada a compartilhar com vocês o primeiro mistério, que é o 24º mistério. Quem conhece Pício de Sofia sabe do que eu tô falando. Sendo assim, todos nós vamos até aonde a gente conhece o mistério. E nós vamos ser levados, tanto aqui encarnados quanto desencarnados, até o nosso mistério, tá? A gente vai ficar lá naquele mistério.
a gente pode mudar nesse nível que a gente tá, a gente muda. Eu tô aqui encarnada. Se eu tô aqui encarnada e eu conheço o pensar e sentir de Deus antes de ele nos emanar em formato de centelha, significa que isso eu já conhecia antes. Isso não veio de agora, nessa vida, né? Eu já vim com essa programação para realizar essa missão. E da mesma forma vocês. Se vocês estão aqui para conhecer o primeiro mistério, para viver essa experiência, é porque vocês já vieram com a programação para realizar isso. Então, mais um motivo para vocês soltarem o mundo e todos os cuidados dele e soltarem o mundo. Soltar o mundo é não se preocupar com ele, é confiar em quem te guia, em quem é o nosso mestre, em quem é o nosso chefe, entende? Em quem nós somos. Ele diz, ninguém vai a ti sem que eu envie, você se tornará um operador de milagres. Mas qual é o pré-requisito para isso acontecer? Rendição, perdão. Abrir mão do mundo, do seu arquétipo. O que é abrir mão do seu arquétipo? Daquilo que você pensa e sente como verdade. Para conhecer a verdade. A gente precisa abrir mão daquilo que a gente pensa e sente sobre verdade para conhecer a verdade. Tá? Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo, há um tempo atrás tu falou umas coisas na live que não tinha nada a ver, que não sei o quê, e eu tava toda iluminada, eu sabia que aquilo lá não tinha nada a ver, era muita besteira. Agora você tá falando coisas com sentido. Na verdade, eu não mudei nada do que eu falo. Vocês podem pegar meus vídeos de 5 anos atrás, vocês vão ver que é o mesmo conteúdo. A diferença é que antes eu falava porque eu recebia o que eu tinha que falar, eu tinha fé que aquilo era verdade, eu tinha conhecimento daquilo, mas eu não tinha o sentir, a experiência de viver o Cristo. Eu não tinha o mistério revelado em mim. Eu conhecia o mistério, mas eu não conhecia ele em mim. Eu não tinha ido lá, acessado a memória. Ele não tinha sido revelado dessa forma para mim. Ele tinha sido revelado através de livros, de conhecimento, mas ele não tinha sido revelado através da graça. O que eu falo é a mesma coisa. O que eu falava do começo do ano, o que eu falo agora, do que eu sempre falei, é sempre a mesma coisa. Não muda nunca. O que aconteceu com essa pessoa nesse período? Essa pessoa leu um livro e quando ela leu um livro, ela se viu, ela se percebeu na sua real condição intelectual e experiencial. Porque assim, a gente pode acessar a consciência crística, a gente pode acessar e ter vislumbres de iluminação. Mas se a gente não despertou o amor incondicional, se a gente não começou a trabalhar para o amor, é porque não aconteceu. É que nem Buda fala dos seus discípulos. Ele teve muitos discípulos. E tem uma historinha que o Hélio Couto sempre conta, que um se iluminou e começou a trabalhar. E o outro se iluminou e ficou lá sentado meditando. Esse que ficou ali, sem ajudar os irmãos, ele pode ter acessado a consciência. Ele vai regredir. Ele não vai a Barbelô. Porque é pré-requisito o amor incondicional. É o pensar e o sentir de Deus, é isso. Como que alguém que não trabalha para isso, que não é isso, vai entrar em fase com ele? Por mais que tenha acessado. Por isso que eu digo que o processo é a caridade, é a ajuda. Eu até estava conversando ontem com a minha cunhada e disse, nossa, eu nem percebia que eu fazia caridade, porque eu fazia isso de uma forma tão natural. Se alguém me dissesse que o que eu fazia era caridade, eu não ia saber dar um nome do que eu faço, porque eu não via aquilo como, estou fazendo algo para alguém.
né? Eu vi aquilo como natural. Eu não tinha outra coisa para fazer. Era o meu estado natural, assim como é hoje, o meu estado natural. Eu sou natural. Se vocês, quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou assim. Tem bastante de vocês aqui que me conhecem pessoalmente. Eu sou assim naturalmente. E é que nem a minha irmã disse, tu não se importa com o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Tu faz o que tem na tua consciência. Então a retação sempre foi muito forte em mim. Teve um tempo da minha vida adulta que eu me perdi da retação, que o meu pensar, o meu sentir, o meu agir estava diferente, né? Inclusive isso faz com que a gente atraia, a gente manifeste as situações de dor. Quando a gente é fiel à nossa retação, o que é retação? É pensar, sentir e agir de forma reta. Não é correta de acordo com o mundo, porque não vai ser. O mundo é insano. Pensar, sentir e agir de forma reta é o teu pensar, o teu sentir e o teu agir estão alinhados, estão retos. Então eu sempre vivi a retação na minha vida. Desde que eu entendi que isso existia, eu já era assim, né? Nunca me importei muito com o que as pessoas pensavam ou deixavam de pensar. Todos que vinham a mim pedir ajuda, eu ajudava, mas eu não interferia na vida das pessoas. Elas me vinham pedir ajuda. E aí eu dava a resposta que geralmente elas não gostavam, né? Por quê? Porque se eu vou dizer, você tá certo, entende? É aquilo que Jesus diz. No The Chosen é bem legal porque ele fala sobre isso. Eu não vim para dizer que você tá certo e que vocês estão fazendo maravilhas. Você achou que eu ia vir para dizer isso? Realmente você acha que eu ia ser o Messias para dizer que, tá tudo bem, a humanidade tá perfeita, vocês estão indo pelo caminho certo? Ou ele ia vir para botar tudo aquilo abaixo e mostrar o quanto aquilo não tinha nenhuma sanidade, nenhuma congruência com quem é Deus e quem nós somos, né? Então é isso. A gente precisa entender que se nós estamos aqui, Ele nos selecionou, Ele nos enviou. E cada um que vem a nós porque nós temos capacidade de ajudar, tá? No começo isso fica bem perdido, a gente não sabe como fazer. Mas quando alguém vem a nós e a gente sente o ímpeto do amor, de compaixão, de ajudar essa pessoa, peça para o Cristo em ti se revelar e te mostrar qual a melhor forma que você pode ajudar aquele irmão, tá? E aí o Espírito Santo se manifesta, é isso que eu ia falar para vocês. Por que que eu considero que eu despertei rápido nessa vida? Claro que eu devo estar a milhões, né? E estou, né? Porque aquele acesso que a Ananda fez de uma vida foi muito antiga, em outro planeta. Então pensa há quantos milhões de vidas eu tô nesse caminho para relembrar quem eu sou. E isso que eu fui enviada só para isso, desde a primeira vez, né? Porque eu lembro que o sentir de Barbelô, quando ele fez todas as centelhas, e quando ele me fez aquele sentir, eu continuei sentindo. Então, eu fui feita com o sentir de Barbelô consciente e eu continuei sentindo mesmo depois quando eu estava em formato de centelha. As outras centelhas não, elas saíram, elas foram. Elas não ficaram com aquela memória de antes de Barbelô. Por isso que eu sempre digo que tem uma coisa que eu ainda não entendi. Se eu senti isso, e eu sou mesmo a pura consciência de Deus, e ao sentir isso fiz emanar centelhas, assim como Sofia, a alma, fez emanar, ou se eu estava plenamente consciente da consciência de Deus, dentro de Deus, ele formou as centelhas e eu mantive esse sentir. Ele veio comigo, ele não foi desmemoriado.
Então essa é a dúvida que eu tenho. Eu não sei se eu sou a pura consciência de Deus em manifestação, que deu origem às centelhas, ou se eu sou a centelha que acessou dentro de Deus ainda quando era barbelô e continuou sentindo esse sentir. Mas uma coisa eu garanto, eu sou a centelha pura do Pai. E você também. Isso nós somos. Se a gente lembra ou se a gente não lembra, aí é outra história. Mas nós somos o mesmo, vindo do mesmo e da mesmo lugar e da mesma consciência. O que é para um é para todos. O que é para Jesus Cristo é para nós. Não existe duas consciências, não existe dois filhos de Deus, existe apenas um. E a gente precisa sempre lembrar disso, tá? Camila, perdoar 70 vezes 7, raízes do perdão, observar a mente e ver se realmente perdoou. Observar o sentir, né, Camila, também. Mas eu vou ensinar vocês a perdoar. Eu já tô fazendo isso em todas as lives. Eu digo assim para vocês. Se só existe Deus se experimentando através de você, se você nem existe, por que você vai se apegar ao seu pequeno eu que não existe? Se só existe ele, se rende e deixa ele se experimentar através de ti. Porque é isso mesmo, Camila, sentir, bem isso. Porque é ele se expressando através de ti, entende? Então, se a gente entra em fase com Deus e a gente deixa ele se expressar através de nós, o nosso arquétipo será perfeito, a nossa vida será perfeita, tudo será perfeito. Não perfeito para o mundo, o que o mundo determina como uma caixinha do que deveria ser uma vida perfeita. Mas perfeita naquela expressão que Deus quer se expressar através de nós, de cada um de nós individualmente. Ele quer se expressar através de nós de forma individual. Então, se a gente entender isso, se a gente viver a partir disso, perdoar, soltar o mundo é a coisa mais simples que existe. É aquilo que eu falei ontem naquela live de 2 horas. Eu nem existo. Como é que eu vou me achar? Como é que eu vou querer expressar a minha vontade para alguém? O meu impor alguma coisa para alguém, se eu sei que eu nem existo. Eu sei que dá a impressão de que porque eu falo com muita autoridade. Mas eu falo com autoridade porque eu fui lá e eu vi que nós não existimos, que só existe ele. E que onde nós estamos, ainda em formato de centelha, só tem 4 coisas: paz, amor, harmonia e alegria. E deu. E quando a gente agir, pensar e sentir em paz, amor, alegria e harmonia, nós estamos em fase com o Cristo. Que nós somos, quando nós pensarmos, sentirmos e agirmos de acordo com uma alegria sobre-humana, orgástica e uma vontade de compartilhar isso de forma irresistível, nós estamos em Barbelô, na consciência de Deus, antes de ele formar centelhas. E eu sei disso porque eu li em Pistosofia, um curso em Milagres, na Bíblia, um curso de amor também, nos Iluminados também. Mas eu sei disso porque eu fui lá. Eu vivi a experiência de estar dentro de Deus consciente. De estar onde nós estamos em formato de centelha em tempo real. Eu fui lá para eu saber que não é uma memória de que um dia foi assim, para eu saber que é assim agora, para eu poder te dizer que você agora está em formato de centelha dentro de Deus na paz pura. É só você diminuir a distância entre o teu ser real e o teu ser ilusório que você o manifesta instantaneamente. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, Barbelô, eu fui como um acesso de memória. O Cristo, que é onde nós estamos em formato de centelha, quando ele emanou o Filho, eu fui em tempo real, mais rápido que um piscar de olhos, para que eu não desintegrasse. Entende o que eu quero dizer? Nós estamos agora nesse lugar.
Então, o que cabe a nós aqui? Entrar em fase com nós mesmos em estado puro de centelha, para que a gente possa manifestar amor, harmonia, paz e alegria. Porque esse é o nosso estado natural. E depois o amor orgástico e a alegria sobre-humana, que é Barbelô. E isso pode estar escrito em milhões de coisas. Eu não conseguiria te falar isso com tanta propriedade e ver isso enquanto eu falo para vocês se eu não tivesse ido lá. Entende? E isso é real e é real mesmo. O que Jesus descreve nos mistérios em Piste Sofia é real e é real mesmo. O problema é que a gente começa a ler e como ele começa a contar o que acontece com a alma quando a gente desencarna e como é que funciona o mundo, ele está explicando como é que funciona o mundo. Os senhores do karma, os arcondes, como é que foi feito o corpo, como é que foi feita a matéria. Ele está explicando tudo isso, que um físico inteligente pegou e fez isso, estudou Piste Sofia e descobriu a física quântica. O budismo fala muito da vacuidade, tão fácil entender e muito difícil de sentir de verdade. Esse aí é o vácuo quântico que o Hélio Couto fala, né? Isso aí é Barbelô. Barbelô é isso, é um sentido de vazio e totalidade ao mesmo tempo. É um sentimento orgástico, gente. É um prazer infinito, uma alegria infinita, assim, eu não tenho como descrever Barbelô. Eu posso compartilhar o sentir. Fazer que nem Buda fazia, sabe? Vamos sentar todos agora em meditação com a intenção de sentir Barbelô. E aí eu posso compartilhar o meu sentir e quem tiver na frequência acessa. Isso dá para fazer. Mas é o máximo que dá para fazer, porque não tem palavras para explicar a consciência de Deus pura antes de ele emanar centelhas, entende? Quando Deus se tornou consciente de si mesmo, não tem como explicar uma coisa dessas. Você precisa sentir. O máximo que eu posso explicar, eu expliquei. Mas você precisa sentir isso. É uma experiência. Por isso que eu digo que o que eu ensino é científico. Porque o laboratório é tu mesmo e tu pode testar tudo o que eu falo. Tudo, absolutamente 100% do que eu falo você pode testar. E o resultado é o mesmo para todos. Seguindo a mesma orientação. É o mesmo. É paz. É Deus, é plenitude, é voltar para casa, é descobrir a tua real identidade. E não só descobrir, né? Porque a gente vai descobrindo durante um curso em milagres, em um curso de amor, a gente estabelece a nossa real identidade, né? Então, ele ensina a sustentar. É claro que eu aprendi a sustentar depois, né? De um curso de amor. Mas um curso de amor estabelece a tua real identidade, né? Ele estabelece. Agora chega de dar piti, chega de dar frescura, chega de ficar achando que tu é o pobre ego pecador e manifesta de uma vez o Cristo que tu é, coisa linda. E resumindo, um curso de amor é isso, só manifesta. Tu é o Cristo, cara, bora. Tu precisou do Espírito Santo, tu precisou de mim, tu precisou do meu abraço, tu precisou do meu colo, tu precisou da minha companhia como teu amigo. Agora saiba que eu sou tu. Manifesta, coisa linda. Vamos? Entendeu? Vamos lá, gente, para nós não nos atrasarmos demais, que já passou 43 minutos. O paraíso reencontrado. Tudo que não pode ser visto, mas existe, é consciência. A aceitação de tudo que não pode ser visto, incluído o desconhecido, é consciência desperta. Olha só o que é. Porque é bem legal isso, porque as pessoas não sabem nem o que é consciência, nem o que é consciência desperta. Então, aqui o mestre nos ensinando. Tudo que não pode ser visto, mas existe, é consciência. A aceitação de tudo que pode ser visto, incluindo o desconhecido, é consciência desperta. Então, quando a gente aceita o que não pode ser visto, é consciência desperta. Peraí que eu vou... Eu esqueci de deixar aqui uma xicrinha pra por fora. Tomar só um gole de café, porque é tão bom. Hoje eu fiz só com aquele café 100% arábica. Mas tem uns que são meio adocicado, meio com um gosto esquisito. Aí eu não gosto muito, eu prefiro um gostinho
mais amargo. A aceitação é a chave. Não podes aceitar aquilo que temes. Como tudo que não é físico existe apenas na consciência, simplesmente existe. Está simplesmente ali, dentro da consciência. Tudo que sabes porque sentistes ainda está ali, pois a consciência é eterna. Tu viu que eu falei para vocês que eu senti o sentir de Deus antes de ele nos emanar? Tá ali. É um acesso de memória, gente. Tudo que sabes porque sentistes ainda está ali, pois a consciência é eterna. Tudo que aprendeste, que tocou teu coração, está ali porque sentistes. Tudo que pensaste ainda está ali porque pensaste. O que é da forma vem e vai, e é impermanente. O que é do espírito ou da consciência é eterno. A doença foi definida como sentimentos rejeitados, sentimentos acerca dos quais a consciência não foi escolhida. Com essa rejeição, esses sentimentos se tornam físicos. O que não é da consciência é da forma física. Os sentimentos rejeitados, que se tornam físicos, foram separados do ser e, no entanto, foram mantidos dentro do corpo, interrompendo assim o modo natural de funcionamento do corpo. A doença não é doença, mas sentimentos rejeitados. Os sentimentos rejeitados existem como manifestações físicas separadas e esquecidas, até que sejam voluntariamente lembrados e aceitos de volta ao ser do espaço amplo. Os sentimentos rejeitados são aqueles pelos quais te culpas. A doença é a forma de manifestação dos sentimentos rejeitados. Essas manifestações vêm a ti para provar-te aquilo que pensas que sabes, que tu és responsável pelas circunstâncias lamentáveis de tua vida. Os sentimentos excluídos são projetados fora do corpo. Esses são sentimentos indesejados, pelos quais se culpa a outros. Manifestam-se em tuas interações com o mundo, tomando a forma nas ações de outros, em instâncias onde atos de natureza ou acidentes parecem estragar planos ou em situações ou crises de todos os tipos. Essas manifestações também vêm de ti para provar-te aquilo que pensas que sabes. Que os outros ou o mundo em geral devem ser culpados pelo estado lamentável de tua vida. É isso que significa dizer que não há escapatória. Não haver escapatória não significa que qualquer um esteja preso ao passado ou à sua dor antiga, mas que cada um ainda está preso a tudo que foi rejeitado ou excluído e continua sendo afetado por isso. Tudo que foi expelido é parte da totalidade do ser. À medida que aquilo que foi excluído ou rejeitado e se tornou real é retornado ao ser, a manifestação física se dissolve. Isso é milagre. A isso a gente dá o nome de milagre, né? Porque a fonte, que era a separação, deixa de existir. Em outras palavras, a doença deixa de ser observável quando o que foi rejeitado volta a se unir ao ser do espaço amplo. A doença existia, mas deixa de existir. Como era física, veio apenas para passar. Como o sentimento que gerou a manifestação física não era originalmente físico, não era do mundo físico, ele retorna à sua natureza não física dentro do ser do espaço amplo. Portanto, não foi evitado, mas reintegrado à unicidade do ser. Isso aqui se chama milagre. Milagre.
Milagre é o que a gente faz no nosso estado natural crístico, que é reintegrar todos os sentimentos e pensamentos que a gente jogou para fora. Vocês viram em Piste Sofia? Quem conhece, um dia eu vou dar uma aula bem legal sobre isso, que é bem complexo, eu tenho que traduzir. Traduzir não é o meu trabalho. O meu trabalho é qual? Ser a mensageira, tá? Em Piste Sofia, Jesus diz que a alma sentiu-se separada. Existia Deus, aí veio o Barbelô, que é a consciência de Deus, fez os Cristos. Quando ele fez os Cristos, dos Cristos fez a alma. A alma, quando se viu individuada, sentiu-se um indivíduo separado. Aquele pensamentinho dela gerou um filho sem o pai, que é o arconte, que é o que foi fazendo o homem com a matéria. Ele tinha o poder sobre a matéria, foi fazendo o homem com a matéria, que ficou lá aquele pedaço de coisa sem vida. E aí Sofia pediu ajuda à luz. A luz disse, diz para o arconte soprar a testa dele, que ao soprar a testa dele, o Cristo entra. Memória de mim. Soprou a testa do arconte, então todos nós somos o Cristo. Né? Mas para ver como o nosso pensamento é criativo, gente, é isso que eu quero dizer. E Sofia fez o que com aquele pensamento que ela viu que gerou um ser? Ela expulsou do pleroma. Por que ela expulsou do pleroma? Porque ela disse, meu Deus, isso aí é um ser que eu gerei sem o pai. Se o pai vê que eu gerei um ser sem ele, ele não é como nós. Ele não é que nem nós, né? Eu vou expulsar ele. Se ela tivesse integrado, nunca teria acontecido o sentimento de separação, entende? E é isso que a gente faz. O arconde que foi expulso do pleroma por Sofia, pela alma, pela sabedoria, pela fiel sabedoria, ele foi expulso e aí ele manifestou diferente do que ele foi gerado, do que ele é. E é isso que a gente faz. A história da criação é a nossa história manifestada. Eu já falei várias vezes para vocês que tudo que a gente vive aqui é uma paródia da criação. Então, toda vez que a gente tem um pensamento e um sentimento que a gente joga lá para a sombra, eu jamais mataria, eu jamais trairia, eu jamais estupraria, eu jamais roubaria, eu jamais seria infiel, eu jamais seria como aquela pessoa lá. Né? Você olha uma pessoa, jamais seria que nem aquela pessoa lá. Quando a gente pensa assim, isso aí é a tua sombra, né? E aí o que você faz? Você reprime, você esconde, você bota um muro, né? Eu fiz o curso da Elaine Orives, ela ainda estava muito nessa coisa de coaching, e ela ensina a botar um muro no passado. Cara, isso aí vai acabar com a tua vida. Não é assim que funciona. O coaching é assim, né? Ele te leva do ponto A ao do ponto B e passa por cima de todos os teus traumas, problemas e tudo mais. Ele só te faz passar por cima dos teus rolos, né? Esse é o desenho que a gente começa a fazer o curso de coaching. A gente vê um homenzinho aqui, um monte de emaranhado aqui e o ponto B aqui, o homenzinho aqui. O coach te faz passar por cima. Ele não te leva ao subconsciente, né? Não é terapia. Não tem conhecimento, técnica nem capacidade para isso, né? Mas o que eu quero dizer é isso. Todos os nossos pensamentos são vivos, são manifestações, eles têm existência. Entende? O pensamento de Sofia gerou o arconte, que gerou que é o ego, tá? Que é o sentimento de separação que teve vida, que é o ego, que é a forma pensamento de ego. O milagre é quando a gente pega a doença e aquilo que causou a doença, aquela mágoa, aquele sentimento de dor que causou a doença, e a gente reintegra ao ser do espaço amplo. A mesma coisa é para a tua situação financeira. O que te gerou o problema de escassez foi algo que você reprimiu, ou criticou, ou que você botou lá na sombra.
eu jamais faria isso, eu jamais faria tal coisa, eu jamais não sei o quê, ou tem que ser pobre para entrar no reino dos céus. Só observa o que é a crença, né? O sofrimento é uma crença que eu digo para vocês que ele é intrínseco a todos os humanos, porque Jesus sofreu, então a gente tem que sofrer para poder ir para a luz. Então todos que passam para o caminho de iluminação, cristificação, sofrem, porque tem essa crença e ela é intrínseca. Mesmo que você não tenha consciência dela, você manifesta ela. Porque isso faz parte do caminho dos buscadores espirituais. Da mesma forma que quem aplica Reiki vaza energia aqui se não muda a crença, porque tem uma crença no Reiki que pode vazar energia aqui. E isso não existe. Mas você manifesta porque você acredita ou não conhece a crença e o teu grupo acredita naquilo. Então existe uma crença da humanidade de que precisa sofrer para ir para Deus, que o Filho de Deus sofreu, então eu tenho que sofrer. Entende de onde vem o nosso sofrimento? É só mudar a crença. Teu pensamento, ele gera existência, ele manifesta, ele é manifestador. Então, se você acha que desde criança você sofre porque é uma corrida dos ratos, como que você vai manifestar outra coisa se o único poder de manifestação é a tua consciência? Precisa mudar a crença. Pode ser através de um implante imediato? Não. Eu estou no caminho da divindade, eu dou graças, eu recebo graças. E é assim que vai ser. Eu fazia assim, eu fiz assim. Eu fazia implante em mim mesma. Não posso sofrer, minha família não pode sofrer. Porque eu trabalho para graça, eu recebo graças. Todas que eu dou, eu recebo 1000 vezes. 10.000 vezes. E distribuo a todos que tentam impedir o meu trabalho. Recebam as graças do meu trabalho, para vocês que tentam impedir. É assim que eu sou. É assim que eu entendi como funciona. Eu entendi como funciona a vida manifestada e como funciona a verdade. Entende? E se você realmente entender isso, não tem como você ter problemas. Não tem como. Vai ter uma coisinha ou outra. Porque enquanto você está manifestado, você está sujeito a isso. Tem ainda muitos seres inconscientes que tentam realmente impedir esse trabalho. Mas até eles sabem que isso não vai acontecer. Entende? Não vai. Então é isso. Viu como é que acontece milagres? É assim. Por isso que Jesus diz que são naturais. Porque quando tu integra no ser do espaço amplo, que é a realidade, quando tu reintegra tudo e não tem mais sentimento de separação, de nenhum sentir, de nenhum pensar, de nenhuma ideia, de nada, simplesmente corrige a forma. Ela é corrigida sozinha. A tua consciência de saber como as coisas são corrige o erro. Porque a forma, ela tá errada. Se eu corrigir o que deu origem àquele erro, eu corrijo o erro, ele se manifesta. Tá? Essa reintegração, obviamente, requer uma mudança naquilo que queres provar a ti mesmo. Agora, a única coisa para a qual podes continuar buscando provas é para assegurar-te de que teus sentimentos e não teus pensamentos acerca de teus sentimentos refletem quem tu és. E que ao agir de acordo com eles, agirás de acordo com quem tu és, portanto, de acordo com o universo. A reintegração é o processo, anotem isso aí. A reintegração é o processo através do qual descobres essa prova. A prova da benevolência de teus sentimentos e da benevolência do próprio universo. O que acontece quando sentimentos de solidão ou desespero, raiva ou dor se unem com o ser do espaço amplo? Essa união ocorre apenas através da aceitação. Sem aceitação, a separação perdura, junto com a manifestação física. Olha aqui o que ele está falando, gente do céu. Olha só. Somente a aceitação... Olha... O que acontece quando sentimentos de solidão ou desespero, raiva e dor, isso eu ouço todo dia, alguém está nesse momento, se unem ao ser do espaço amplo?
Essa união ocorre apenas através da aceitação. Então, ele está dizendo o caminho. Como é que acontece essa reintegração? Através da aceitação. Aceito como eu me sinto. Sem aceitação, a separação perdura. Junto com a manifestação física. Então, tu acaba manifestando fisicamente porque você não aceita. Aceitando, você dissolve a manifestação da solidão, desespero, raiva ou dor. Por isso que às vezes a pessoa diz, não, mas eu tava tri-iluminada. Aí depois entrou em desespero, raiva e dor, não sei o quê. Nunca se iluminou, filhota. Não adianta me dizer isso. Vocês não vão me ver em desespero, raiva, dor. Eu posso ter alguns sentimentos superficiais, mas vocês não vão me ver imerso, duvidando do amor num estado assim. Tu entende? Se acontece alguma coisa nesse sentido, é muito superficial, é porque eu acessei de alguém. Porque eu sou compartilhada. Mas aquilo não entra lá. Eu não sei explicar qual é a diferença de quando é meu, que dói em mim, e quando eu sinto sentir do meu irmão. Porque eu sinto sentir do meu irmão, mas não dói lá dentro. Eu não sei explicar a diferença, mas vocês vão entender quando vocês chegarem nisso. Quando vocês realmente reintegrarem tudo e se renderem e aceitarem, nunca mais as coisas do mundo vão te afetar como elas te afetavam. Nunca mais. Vai ter uma segurança dentro de ti que é inabalável. Inabalável. É somente no presente que a aceitação pode ocorrer. Não é necessário voltar atrás nem reviver o passado. No entanto, tampouco há escapatória, pois na consciência crística deves tornar-te plenamente consciente do presente. O presente é o tempo do não tempo, da totalidade, onde tudo que é real e tudo o que já foi real existe. Então, lembrem-se do presente. Deixa eu anotar aqui. Presente. Isso acontece de forma natural, né? O Ho'oponopono é o que mais ajuda a gente a estar no presente. Porque a gente fica o tempo todo observando o que está acontecendo e limpando. O Ho'oponopono foi fundamental para eu estar no presente. E os exercícios de um curso em milagres que faziam o tempo todo você voltar para aquilo que estava sendo pedido ali, né? Você tinha que estar ali. Embora as manifestações físicas de tudo que temias, o presente é o tempo do não tempo, da totalidade, onde tudo que é real e tudo que já foi real existe. Embora as manifestações físicas de tudo que temias e expulsavas não fossem reais, porque eram projeções e não criações, os sentimentos eram reais. Porque o sentiste. Então, gente, olha como a gente é importante. Olha o que Jesus diz. Os sentimentos só são reais porque tu o sentiu. Tu é tudo. Não deu para entender. O que tu sente é real, porque é tu. Tu é o real. E não pode ser ameaçado. Nem pelo teu ego pequeno sofredor. Se não os tivesse temido e expulsado, terias visto que não havia motivo para temê-los. Tu não tens sentimentos que sejam ruins. O medo não é um sentimento, mas uma resposta a um sentimento. Emoções são respostas. Foi dito a ti que existem apenas duas emoções, amor e medo. O que isso realmente quer dizer é que só existem duas maneiras de responder aquilo que sentes, com amor ou com medo. Se respondes com medo, expulsas, projetas e separas. Se respondes com amor, permaneces inteiro.
Reconheces que não tem sentimentos que sejam ruins. Abraças a tristeza, a dor, a raiva e tudo mais que sentes, porque esses sentimentos são parte de quem tu és no momento presente. Quando permaneces no momento presente, permaneces dentro da consciência crística, onde tudo aquilo que é existe em harmonia. Abraçar o oposto é o oposto de escapar. Manter tudo dentro de ti, no abraço do amor, é o oposto de apegar-te àquilo a que já respondeste com medo e tornaste separado. Não há escapatória, porque só existe o abraço. O abraço é a consciência crística. E, cara, eu consigo ver esse abraço, sabe? No começo eu sentia bem Jesus, assim, eu abraçando os peitos dele. Ele abraçando, ele me pegando na cabeça, assim. E eu, assim, abraçar nos peitos dele e eu abraçando ele. Depois aquele abraço foi se tornando tudo, né? E é isso que ele diz, não existe nada fora do abraço, nada fora da proteção. Dá para entender? Ele podia dizer, não existe nada fora do todo só. Mas ele diz, não existe nada fora do abraço, da minha proteção, de mim, do meu colo. Sabe? Não existe nada fora do meu colo. Olha que lindo isso. Isso tem relação com tudo, não apenas com a tua resposta à doença e às situações de crise, pois tem relação com o fato de que és ou não capaz de permanecer em um estado constante de chegar a conhecer. O que expulsas é aquilo que não queres conhecer. O que tentas controlar é aquilo que não queres conhecer. Não queres conhecer quando predeterminas antes de conhecer o que algo é ou será. Predeterminas ou decides, por exemplo, que um sintoma físico é ruim, e então escolhes descobrir o que está errado. E nesse caso, tua decisão, não teu sentimento, é apenas confirmada. Eu tô sentindo uma dor de barriga. Isso é ruim. E aí tu decidiu que aquilo é ruim, manifesta. Tililim. Quando te sentes inquieto ou desconfortável acerca de uma situação, determinas que já sabes o que a situação é ruim, ou que muito provavelmente será ruim. Então, pensas que podes melhorar a situação através de teu esforço ou controle. Apenas quando aceitas que nenhum sentimento é ruim, te permitirás chegar a conhecer o que os sentimentos realmente são. É o não julgamento, né? Não é só sobre as pessoas, é sobre tudo. Quando sentes uma intuição, respondes de maneira diferente de como respondes aos sentimentos indesejados, acerca dos quais rapidamente queres fazer algo. Se todos os sentimentos fossem tratados de maneira mais parecida a como é tratada a intuição, sabendo que o sentimento veio para dizer-te algo que ainda te é desconhecido, mas que ainda assim te beneficia, avançarias bastante na direção da tua aceitação. Então, o que ele nos pede aqui? Para que cada sentimento que vier, cada coisa que vier, a gente só aceite como a gente aceita a intuição como uma coisa boa. Entende? Uma coisa que veio para me beneficiar. Tudo aquilo que predeterminas que chegaste a conhecer será apenas causa de sofrimento, arrogância e superioridade moral se tentas segurar-te nisso como sendo o conhecido e não permaneces em um estado constante de chegar a conhecer. Aquilo em que te segurarias é baseado no medo e é expelido na solidez, onde podes manter teus olhos sobre aquilo acerca do qual formaste uma opinião. Literalmente ele bota um formaste entre aspas, porque tu forma uma opinião e dá forma a ela. Aquilo que mantens dentro do abraço é mantido em amor e, portanto, existe junto contigo no estado do espaço amplo e de constante chegar a conhecer. Assim,
A consciência, o ser do espaço amplo, inclui... ontem eu estava falando com Deus sobre isso. Nossa, Deus, eu estava lá em Barbelô e eu conheço só este teu pensar e teu sentir, né? Tu tem outros? Eu pedi para ele assim, tu tem outros pensares e sentires? Tu tem algum outro que eu possa conhecer? Porque eu conheço só esse. Claro que é o suficiente, que é o que nos deu vida, movimento e expressão. Mas tu tem mais? Tem mais alguma coisa ou é só isso que existe? Né? Eu pedi ontem para ele, ainda não recebi a resposta. Aquilo que mantens dentro do abraço é mantido em amor e, portanto, existe junto contigo no estado do espaço amplo e de constante chegar a conhecer. Assim, a consciência, ou ser do espaço amplo, inclui sentimentos de tristeza, solidão e raiva, assim como sentimentos de felicidade, compaixão e paz. Entretanto, a consciência não inclui tuas respostas. Portanto, a consciência não inclui o amor ou o medo. Isso porque o amor é tudo e o medo é nada. A consciência começou como todos os sentimentos e todos os pensamentos, e estes vieram todos do amor, porque o amor é tudo. Todos os sentimentos e todos os pensamentos de amor se estenderam no paraíso da criação. Esse era o jardim do Éden, o ser, o tudo de tudo. Os sentimentos indesejados que tentaste expulsar do jardim do Éden não foram expulsos da consciência, mas deixaram de ser reconhecidos por ti. Isso criou o separado e o não amado em tua percepção, e tua percepção criou uma realidade irreal do separado e do não amado, frequentemente referido como o inferno ou o inferno na terra. O amor e o medo existiram simultaneamente, assim como o paraíso e o inferno. Isso se tornou teu mundo, que cresceu lentamente e passou de um mundo primeiramente composto de paraíso e amor a um mundo primeiramente composto de inferno e medo. Primariamente composto de inferno e medo, porque à medida que aumentava o que era expulso do paraíso, também aumentava aquilo que era percebido como infernal ou temível. Menos amor foi estendido, mais medo foi projetado. Aqui ele fala que só o amor pode ser estendido. Não está escrito aqui, mas ele fala no curso que só o amor pode ser estendido, que o medo não pode ser compartilhado. Só o amor pode ser compartilhado, ou seja, só ele existe realmente. Então, todos os sentimentos que a gente manifesta, eles vivem, é como se fosse... Existe a consciência de Deus que permeia tudo e existe esse subconsciente coletivo em que ele está dentro dessa consciência de Deus. E ali existem as manifestações dos nossos medos do ego. E que são as projeções que a gente acaba manifestando na vida cotidiana, né? Que nem as doenças, as calamidades públicas, essas coisas, elas vêm desse inconsciente coletivo que manifesta o medo. Mas isso não é criação. Por isso que eu digo que tudo pode ser corrigido, porque tudo é feito, mas não é criado, não é estendido. Não existe criação, existe apenas manifestação. E a manifestação pode ser dissolvida quando reintegrado ao ser do espaço amplo, entende? Quando corrigido. Quando eu tocava em alguém fisicamente, mesmo antes de despertar, eu intencionava, Pai, que a tua vontade, que já é feita e manifestada, seja percebida por nós. Porque eu via que aquilo era um erro. E o que Deus quer para você não é a doença. Então, eu reintegrava a vontade de Deus, a consciência minha, consciente, e manifestava na pessoa porque ela me autorizou. E somos o mesmo. Entende? Já vou ler aqui, tá, Cláudia?
Os sentimentos expulsos que pareciam causar essa dualidade ainda existem na consciência. Quando esses sentimentos expulsos tiverem retornado ao ser do espaço amplo e o ser do espaço amplo os abraçar com amor, o ser do espaço amplo será completo, pois abraçará tudo ao mesmo tempo em que o amor, que é tudo, o abraça. Esse é o paraíso reencontrado. Tililim. Que nem dizem minhas crianças. Amanhã é o cumprimento do caminho de Jesus. Amanhã a gente começa a entender um pouco mais sobre a nossa missão, sobre o nosso trabalho aqui, tá? O que que eu deu para entender de hoje? Deu para entender que todas as nossas manifestações de sofrimento, de dor, de pesar, de doença, vêm da nossa rejeição de sentimentos e de pensamentos, de não reintegrar ao espaço amplo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma técnica que estou acabando de receber, porque eu não conhecia até esse momento, que é reintegrar tudo isso no ser do espaço amplo. E você pode fazer isso como uma técnica todos os dias, que é voltar para o vazio, tornar-se o vazio, que é o ar, torna-se o ar, faz o ar se tornar visível, se torne o invisível dentro do visível, veja tudo na cor rosa bem clarinha e toma conta de tudo. Só que a gente fez isso na fisicalidade, né? A gente saiu daqui, tomou conta do nosso corpo, da nossa casa e das pessoas ao nosso redor e foi o universo afora. Agora a gente vai fazer isso com todas as consciências. A nossa consciência, a gente vai imaginar o que seria a nossa consciência, vai tomar conta de tudo que tem lá e depois a gente vai seguir o universo afora, tomando conta de todas as consciências e colocando todas dentro do espaço amplo, tá? Eu acabei de receber essa técnica e essa é a técnica. Gente, eu preciso botar um casaco, eu tô com frio. Acho que eu vou botar esse aqui. E essa é a técnica, amores, da minha vida, que vai curar as nossas manifestações de doença, de escassez e todos os nossos problemas. É assim que eu recebo, viu? Eu falei pra vocês. É tudo na prática. Né? E tu viu que é um negócio que a gente já conhecia, mas eu recebo de uma forma que ela se manifesta no teu, ela modifica o teu pensar e o teu sentir e reajusta com o de Barbelô, né? Deixa eu só ver aqui o que vocês falaram aqui. Uau, obrigada, porque ainda tinha alguma dor física, faz muito sentido agora. Ana do céu, que alegria, vontade de te abraçar e correr, obrigada. Ih, vamos fazer então a técnica. Deixa eu só tomar um cafezinho, toma um café se tu tá aí tomando café, um chazinho, o que tu toma de manhã, uma água, sei lá, vai fazer um xixi e volta. Pra gente fazer essa técnica, tá? Porque tu viu que aí eu recebo, enquanto eu tava falando pra vocês, me foi compartilhado um sentir, eu senti um sentir, entendeu? É assim que funciona, é assim que a gente recebe da graça. Eu recebo a técnica, eu recebo o sentir que aquilo manifesta. Entende como é que funciona? Eu recebi agora, junto com vocês. Da mesma forma, essa técnica do perdão. Eu senti num momento em que eu tinha atendido muitos pacientes com crises de ansiedade. Muitos. Eles me descreviam aquilo. Eu sentia, mas eu nunca tinha manifestado, né? Aquilo lá que a gente fica pulando, assim, que o coração fica saindo. E aí, um dia eu manifestei isso. E aí, eu não fui pro escritório naquele momento, eu fui depois. E eu digo, agora eu vou resolver isso aqui. Gente, antes de eu parar, antes de eu terminar a técnica, eu tava assim tremendo, né? Eu achava que eu ia morrer, né? O corpo. E que eu explodi, sei lá, eu tava com o coração aqui fora, né? Parecia que ele batia fora do peito, assim. E antes de eu terminar, eu já tinha parado. Eu finalizei a técnica, né? Mas aí eu descobri que o perdão cura
crises de ansiedade. Ele cura tudo, né? É o caminho que Deus escolheu para voltarmos para casa. Ele cura a separação, o sentimento de separação, as nossas projeções, né? É que é difícil em palavras a gente entender. Mas é necessário porque os nossos mentais precisam entender para o nosso ser manifestar. Mas o sentir, ele é inquestionável. Entende? O sentir, ele é inquestionável. Tu não tem como não saber que tu sentiu o que tu sentiu, né? Tu pode não acreditar, mas não saber que tu sentiu o que tu sentiu não tem como. Tu sentiu ali, né? E não faz a mínima diferença se a aula é gravada ou se não, porque o tempo e o espaço acontece todo ao mesmo tempo. Isso era uma coisa que eu não entendia. Ainda quando eu estudava um curso em milagres, eu disse, meu Deus, mas eu nunca vou entender isso aí. Eu nunca vou entender esse negócio do tempo. Como que o tempo não existe? Eu nunca vou entender um negócio desse, né? Porque eu tô vendo aqui o passado no passado, o presente no presente, o futuro que ainda não aconteceu. E eu não consegui entender. Só que porque eu queria racionalizar, né? Claro, eu nunca ia entender. Aí quando eu descobri como o tempo é, como ele não existe, como tudo está acontecendo ao mesmo tempo, eu não sei explicar. Aí eu não sei explicar, porque não é uma coisa que foi a racionalidade que descobriu, né? Foi um saber que ele não existe, né? E aí aquilo se manifestou dentro de mim, através de um saber, de um sentir, que eu não consigo explicar ainda em palavras, que um dia pode ser que eu consiga, mas ainda não consigo. Mas como eu consigo compartilhar contigo o meu sentir, porque tu tá dentro do meu espaço amplo, que é o mesmo do teu, que só existe um, né? Aí tu consegue sentir isso. Por isso que eu digo que eu infiltro. É só uma questão de tempo, eu infiltro. Tem pessoas que dizem, porque eu tenho meus símbolos de proteção, sou toda protegida, sou todo protegido. Eu disse, criança, criança querida, faz um carinho na cabeça da criança. Não entende nada, não sabe nem quando é dia, quando é noite. Ai, né? Não tem como. Gente, tem alguém aqui que tá fazendo uma pergunta? É uma pergunta isso aqui? Como é que é? Cura mesmo, Ana. Usei meditação do perdão com uma pessoa ansiosa e ela se tranquilizou. Isso aí. E acontece instantaneamente. Cura na hora, na hora, na hora, na hora. Antes de tu terminar de fazer a técnica, já passou tudo. E não acalmou, gente. Não é uma respiraçãozinha que você fez e acalmou. Você curou a causa daquele problema manifestado. Entende? O que eu ensino é curar, é milagre. Milagre. Entendeu? Eu não ensino a te acalmar, a controlar, a curar. Ih, alguém acordou. Vamos lá. Silêncio. Fecha os olhos. Vamos lá. É bem rapidinho. Só fecha aí. Depois eu ensino a técnica do perdão, tá? Fecha os olhos. Agora se veja consciência. Como se você subisse e visse consciência. Um vazio, consciência. O ar. Você se torna o ar. E o ar começa a ter uma forma, uma cor, azul, rosa clarinho, rosa bem clarinho. E você é pura consciência, esse rosa bem clarinho. E aí esse rosa clarinho toma conta de toda a tua consciência. Você vê, ele vai se movimentando e vai tomando conta de todos os teus pensamentos, sentimentos, visões, revelações, medos, não perdão, todas as tuas dores, sofrimentos, tudo que deu origem à manifestação, projeção, tudo. Você se torna a consciência, dá cor a ela e se torna. E ela vai se movimentando e limpando e infiltrando tudo. E agora ela vai e expande para todas as consciências. É como se todo ser que vive subisse a consciência
E ao subir a consciência dele, você entrasse na consciência deles e reintegrasse e fosse até o fim da existência. Todos os universos, todos os multiversos, todo o espaço amplo, todo o espaço vazio, você toma conta de tudo, de todas as consciências. Todas são uma e um só. Nessa névoa rosa. E aqui só existe paz, porque é só isso que existe. Amor, porque somos todos o mesmo. Alegria, porque estamos todos aqui. E harmonia, porque nos movimentamos e reintegramos. Essa névoa rosa se movimenta. É como uma cerração rosa, uma névoa. E ela se movimenta, integra e unifica e se torna o todo de tudo, o tudo de todo. Voltamos para casa agora em consciência. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Minha filha viu a luz, acontece sim. Acontece sim. E eu vou lá porque já... Mãe! Gente, eu amo vocês, tá? A técnica do perdão eu vou fazer depois. Sumara, eu também tenho vontade de abraçar todos vocês. Vamos nos encontrar na primeira semana de dezembro em Florianópolis, tá? É R$220 cada um, a pousadinha. Pro fim de semana, sexta, sábado e domingo, tá? Deve ser bem simples, eu não conheço, minha amiga fez um evento lá, mas é algo assim que todo mundo pode fazer, pode participar. Eu vou ver se vai ter algum custo a mais, aí eu falo pra vocês, tá? Semana que vem a gente vai falar mais sobre isso e confirmar, e aí eu vou reservar a pousada pra nós, tá? Aí eu vou precisar saber quem realmente vai, vou passar pra vocês os meus dados pra gente conversar, tá? A técnica do perdão, Tati Salles, é você se torna você e se perdoa pela situação que você está enfrentando, se torna cada uma das pessoas ou a situação que você está enfrentando, se perdoa por ser você e está vivendo isso, se perdoa por ser a pessoa que fez isso com você ou a situação que está acontecendo. Chama Cristo em presença, Cristo eu te chamo em presença, para trazer o seu amor e a sua luz para essa situação. E deixa ele trazer o seu amor e a sua luz. Geralmente eu faço isso 3 vezes, tá? É essa a técnica do perdão. Uau, que legal, vamos para a pousada. Vamos, Emily, vamos ver, tá? É baratinha, só pra gente se reencontrar mesmo. E aí eu vou organizar o que vai ser, assim, o evento. E vou ver se vai ter alguma despesa além disso, tá? Um beijo, gente. Amo vocês. Primeira semana de dezembro. Não o primeiro do dia 1, o primeiro depois do dia 1, tá? Vai ser aí. Esse aí, tá? A gente se encontra ali em dezembro. Eu vou passar a data, tudo certinho pra vocês, pra eu confirmar, pra eu reservar lá. Como é baratinho, eu já vou deixar até pago. Aí depois vocês me depositem, tá? Beijo. Tchau, gente. Até mais.